Aviso: esta história aborda abandono, negligência a idosos e manipulação emocional. Pode ser difícil de ouvir para quem já passou por situações parecidas. A chave girou e a vida que Salma conhecia se partiu em duas. Não foi um grito, nem uma revelação em público. Foi um movimento simples, quase doméstico. A chave de marcar ponto no escritório de casa, o gesto que ela sempre viu o marido fazer, agora guardando um segredo tão pesado que o som metálico do seu toque parecia abafar tudo ao redor. Ela colocou a mão sobre a fechadura e por um segundo imaginou poder voltar atrás, fingir que nada tinha acontecido. Mas não podia. A proibição havia sido clara meses antes. A casa dos meus pais está em reforma, Salma. Não vá lá agora. Ele falava como quem dava um conselho prático. Por trás, havia um comando. Salma e Marcos tinham 8 anos de casamento, uma convivência que começara com promessas e fotos no celular. No começo era fácil confiar. Ele era carismático nos almoços de domingo, fazia reverências que pareciam ternura e dizia a palavra mãe com um sorriso mole. Dona Rosa, a sogra, era uma mulher pequena, de mãos sempre quentes, que recebia Salma como filha desde o primeiro chimarrão. Salma lembrava das tardes com o cabelo preso, das receitas que anotava em pedaços de papel, lembrava do perfume floral que vinha da cozinha e do som dos passos na varanda quando a porta se abria só para dizer bom dia. Essas memórias eram agora pequenos fósforos numa caixa, acendiam e queimavam rápido, deixando um rastro de fumo que fazia arder os olhos. A reforma começou como uma desculpa sutil, repetida com um tom prático. A casa da mãe está em plena reforma. Era sempre a reforma, uma fórmula que Marcos repetia todas as vezes que Salma sugeria uma visita. Primeiro vieram ligações nos horários errados. Depois, dizia ele, não é hora. Depois, mensagens que terminavam em silêncio. Em algumas noites ela pegava um pouco de lama no tapete do corredor, marcas de sapatos que não eram os dele, ou talvez fossem, pequenas pistas que podiam ser explicadas de 1000 maneiras, todas convenientes para quem preferia evitar perguntas. Quando Salma levantava o assunto, o tom dele mudava. Uma sombra passava pelos olhos. A voz apertava o espaço entre as palavras. "Para que você vai inventar isso?" ele dizia. E ela, que sempre confiara, começava a duvidar do próprio instinto. Houve dias em que a casa parecia um palco. Marcos assumia o papel de provedor preocupado. Ela se tornava a esposa contida. No café da manhã, ele falava sobre prazos e fornecedores, pedreiros, esquadrias, contas que atrasaram. À noite, a televisão ligava como ruído de fundo e o telefone dele não parava. Salma anotava mentalmente nomes e números que não reconhecia. Ela tinha lembranças de uma sogra que trazia doces na mesa, de conversas longas sobre netos que um dia apareceriam. Imaginava a reforma como algo temporário, que passaria, como tantas outras provas que cada casal enfrenta. Mas as provas foram mudando de tom. A apreensão no olhar de Marcos quando ela mencionava a Vila Esperança, o comentário solto de um vizinho que viu Marcos na estrada, de noite, a insistência em esconder o endereço exato do lugar que ele chamava de Pueblo. O ponto de ruptura não foi apenas uma frase, foi a soma de silêncios. Certa tarde, enquanto organizava papéis no escritório que dividiam, um cômodo que nos primeiros anos fora lugar de projetos e rascunhos de viagens, houve uma visita que não deveria acontecer. Um homem de terno, sobriedade no rosto, veio da cidade com uma pasta de couro velha. Licenciado Ramírez entrou com passos calculados, puxou a cadeira, respeitou os minutos de silêncio e falou sem rodeios. Senhora Salma, Dona Rosa faleceu há 32 dias. A frase veio como uma bofetada fria. 32 dias. O número foi repetido várias vezes dentro da cabeça dela, ecoando em uma sala que de repente ficou pequena demais para conter a dor. Marcos permaneceu ao lado, com um saco de palavras dentro da garganta. Ele explicou com voz composta sobre o testamento, sobre documentos que precisavam ser assinados, sobre contas que deveriam ser acertadas. Coisas práticas, disse. O licenciado sorriu com toda a responsabilidade do mundo. Para Salma era inacreditável. Havia sido proibida de visitar, e agora descobria da morte por um advogado. Quando perguntou por que ninguém lhes avisara, Marcos lançou um olhar seco, como se a pergunta fosse um capricho infantil.
Para ele parecia claro que o temporal já tinha passado, que tudo tinha sido resolvido. Para ela, cada edição das notícias familiava um novo abismo. Depois que a visita terminou e o carro do licenciado se perdeu na rua, Salma foi até o escritório sem fazer barulho. Era um exercício de furtividade que ela nunca imaginara praticar no próprio lar. Abriu gavetas com dedos que tremiam. Procurava respostas. Não queria acreditar que fora excluída daquele ciclo tão íntimo de luto, mas a exclusão estava ali. Papéis organizados, recibos alinhados, um arquivo intitulado Reforma Casa Pueblo, que cheirava a cola de papel e a segredo. Entre notas fiscais de material de construção e faturas com carimbos de diferentes cidades, havia uma pequena folha arrancada, com letra miúda e alguns traços em posto errado, como se o autor tivesse começado a rasurar algo. Salma pegou a folha contra a luz e leu em voz baixa, como se fosse sussurrar para si mesma. Eles dizem que é para o meu bem. Me dão remédios que me deixam sonolenta. Às vezes não sei quem veio me ver. A escrita era tremida. A tinta parecia ter sido molhada por lágrimas há muito secas. A palavra remédios vinha com uma ênfase que fazia a garganta dela fechar. Aquela frase simples, arrancada de um caderno maior, tinha o peso das sombras que vinham sendo empurradas para baixo do tapete. Ela encontrou também um chaveiro com 2 chaves, uma pequena, com desenho de casa, e outra maior, com uma etiqueta amassada onde se lia a lápis Vila Esperança. Não havia instruções, mas havia um gesto. Acesso. A chave não dizia como foi usada, dizia apenas que algo estava ali, fechado. A noção de que podia haver uma porta com quem ela nunca havia conversado começou a doer com claridade. Naquela noite ela deitou na cama e deixou que as lembranças viessem como ondas. Lembrou do cheiro da sopa na cozinha de Dona Rosa, do jeito de ajeitar o lenço na cabeça quando fazia frio, do tapete azul que ela dizia ter comprado na juventude e que agora se tornara um relicário de memórias inexistentes. Lembrou do riso que vinha com canções antigas, do conselho seco que sempre vinha com um prato na porta. Cuida do que tens, minha filha. Salma fechou os olhos e viu a mão de Dona Rosa pousando na sua cabeça, carinhosa, protetora. Memória que agora se tornava uma peça de museu dentro dela, catalogada e custodiada com cuidado. No dia seguinte, ainda com o sabor do susto na boca, ela foi até o quarto onde guardavam documentos. Abriu o arquivo Reforma Casa Pueblo, com a desculpa de entender as finanças. Havia notas fiscais de tintas de alto brilho, esquadrias de alumínio, registros de ordem de serviço assinados por um profissional cujo nome ela nunca ouvira. Havia recibos de compras em lojas distantes, comprovantes de viagem datados em noites em que Marcos estava em casa. Uma cobrança de um laboratório por entrega de medicamentos estava entre as folhas, com um nome que não era o de Dona Rosa, mas que remetia a uma clínica do pueblo. Em um canto do arquivo, uma pequena série de folhas dobradas mostrava fotografias, imagens antigas de família, onde Dona Rosa aparecia sorridente. Em outra, uma foto mais recente, rasgada parcialmente, mostrava Marcos com uma mulher que não era Salma, e um menino ao lado, o rosto do menino parcialmente coberto por dedos de papel. A dor da descoberta era um corte que se alargava, revelando um entramado de segredos. Ela leu então o que parecia ser um bilhete manuscrito, uma prova clara de que alguém, em algum momento, havia tentado falar. Se eu acordar e eu não souber quem está aqui, que alguém me proteja. Não era uma entrada de diário longa, mas a concisão aumentava a crueldade. A ideia de que a sogra poderia ter sido privada de lucidez, vigiada por medicamentos que a deixavam sem defesa, deixou um gosto amargo na boca de Salma. Não era apenas traição conjugal, era traição contra a confiança básica de uma família. Ela não contou a Marcos naquela noite que havia lido aquilo. Havia uma defesa automática em seu corpo, a prudência. Afinal, era o próprio marido que havia proibido as visitas, quem havia falado da reforma com tanta naturalidade. Em vez disso, fingiu distração em frente à televisão, tocou seu café como se nada estivesse às voltas e deu um beijo na testa dele antes de ir dormir. Mas debaixo do travesseiro, um plano pequeno e pesado começava a se formar. A chave não era mais um objeto, era uma possibilidade. Antes de partir, ela precisava de confirmação. Precisava entender quais das coisas que encontrara eram provas
e quais poderiam ser apenas coincidências interpretadas por alguém desesperado. Não queria ser acusada de paranoia, queria ter certeza. Decidiu então que iria ao Pueblo, não para incriminar ninguém com gestos impulsivos, mas para olhar, tocar e escutar. Se existia uma história escondida em cantos e gavetas, ela queria ver essa história com seus próprios olhos. No caminho até Vila Esperança, as paisagens pareciam traduzir o seu estado interno. Campos abertos que indicavam liberdade, estradas de terra que lembravam trilhas antigas, cercas que dividiam propriedades como segredos bem guardados. O carro cortava o ar de fim de tarde, e Salma sentia o peito apertar com cada quilômetro. Pensava nos gestos simples de Dona Rosa, na maneira como embrulhava pães para os vizinhos, no nome de um neto que nunca existira para ela, mas que talvez existisse agora em outro lar. Ao mesmo tempo, preparava-se emocionalmente para lidar com a traição, se fosse apenas essa, não de alma, mas prática. Um amante, um filho oculto, uma mudança de testamento. O que a inquietava era o fantasma das palavras remédios e sonolenta. Imaginar a mãe de seu marido sendo reduzida a um corpo que recebia comprimidos para silenciar memórias ou vontades. Ao chegar à Vila Esperança, o contraste foi instantâneo. Marcos falara de uma casa em reforma, lembrando-a com pó, plásticos, sinais de abandono. Em vez disso, as ruas de Vila Esperança estavam limpas, as casas bem cuidadas, havia flores nos jardins, latas de tinta estrategicamente colocadas, mas sem sinais de obras. A casa de Dona Rosa, de fachada discreta, parecia impecável, com a pintura recente brilhando sob o sol. A varanda estava varrida, uma cadeira de madeira na porta, como se tivesse sido posta ali para ser vista. Nada gritava reforma, e isso fez a suspeita crescer como chama em álcool. Salma caminhou com o pequeno chaveiro no bolso, sentindo o metal frio atravessando o tecido. Não tinha certeza de como seria recebida. Queria bater com força na porta, exigir respostas, tomar a foto rasgada e jogá-la em cima da mesa. Mas havia algo que a continha. O medo de ser usada como instrumento de exposição. O receio de que, se movesse com pressa, poderia perder o controle sobre as provas que tinha. Preferiu, então, procurar quem conhecia o povoado. Alguém que poderia lhe dizer de maneira calma o que se passara ali nos últimos meses. Dona Teresa estava na sua varanda, como se a vida do lugar se sentasse ali todos os dias para observar. Era uma mulher de voz firme, mãos calejadas e olhos com linhas que contavam histórias de décadas de vento. Quando viu Salma, que era filha adotiva do tempo e da paciência, seu rosto mudou. Havia reconhecimento e algo que parecia compaixão. Vim para ver a família, disse Salma sem rodeios. Sou Salma, a nora do Marcos. Posso conversar com a senhora? Dona Teresa suspirou. Mediu a presença dela com um olhar que vinha de um lugar onde as coisas pequenas eram tomadas como sinais. Entre, menina. Sente aqui. A voz de Teresa tinha consonância de terra, direta, sem rodeios. Foi a primeira pessoa do pueblo a chamá-la pelo nome, com a carícia que os trancos da cidade não conhecem. No quintal havia uma jarra de água com fatias de limão, um gesto de hospitalidade que doça qualquer tensão por alguns minutos. A família tem passado por mudanças, começou Teresa, sem pressa. E às vezes as mudanças escondem o que a gente deveria proteger. Ela contou, então, com a medida das vizinhas, fragmentos que eram o tecido social de um lugar pequeno. Vimos o carro de Marcos à noite, sim. A menina que limpava a casa disse que o silêncio era grande. Ouviram-se passos e uma voz de menino que ninguém conhecia. Teresa falava como quem não quer julgar sem provas, mas que também não ignora sinais. Cada frase era um fio que, puxado, poderia desfazer um novelo. Quando Salma mencionou a palavra remédios, Teresa não hesitou. Ah, isso eu ouvi. Mas quando se mexe com remédios, menina, mexe-se com a vida. Havia uma força na maneira como Teresa enunciava aquilo, uma força que não precisava de evidências documentais para ser crível. Era a percepção de quem vivia de olhos abertos.
Teresa trouxe uma sacola com pães recém-assados e, sem ser invasiva, disse que poderia lhe apresentar alguém que sabia de mais coisas. Enquanto caminhavam pela rua, Salma percebeu que notícias em lugares pequenos correm mais pelo cheiro do pão do que por telefone. Não há segredos que resistam ao caminhar das pessoas. Teresa parou diante de uma casa com janelas de cortina rendada e murmurou que ali havia quem limpava a casa de Dona Rosa. Mas vá com calma, aconselhou. Nem tudo que as pessoas dizem é verdade. Contudo, nada que as pessoas dizem nasce do nada. Houve um minuto em que Salma sentiu uma espécie de segunda infância. Foi avisada a não agir com pressa, a não gritar, a não destruir provas. Era como se Teresa, com a voz de quem lavra a terra, a ensinasse a colher antes de queimar o campo. Essa prudência, porém, não apagou a urgência. O coração dela batia como um motor, e cada passo que a levava para mais perto da casa tinha a carga de uma confissão que ainda não sabia proferir. Na bolsa, a chave mexia com o tecido como se perguntasse: "Você vai?" Não era mais apenas uma questão de punir ou expor, era uma obrigação de dignidade. Havia uma velha ideia dentro de Salma, suave e insistente, de que certas coisas devem ser respondidas. A voz de uma mulher que pede socorro, mesmo que de maneira tênue. A boca que diz algo e que é silenciada por comprimidos. A pessoa idosa que é isolada em seu próprio lar. Esses pontos colavam como adesivos na sua razão. A tarde caía com uma clareza azul demais e a sombra da casa se alongava. Salma sentiu que com cada passo tudo o que conhecia se transformava. Ainda restava em seu corpo o instinto de filha adotiva desta família. Havia afeto genuíno por Dona Rosa, que transcendera os enganos do marido. E havia uma promessa: não deixaria que a memória daquela mão quente se tornasse um rumor esquecido. Se era preciso atravessar portas fechadas, que assim fosse. Ainda assim, ao se aproximar da varanda, com as chaves apertadas no punho, ela percebeu que aquilo não seria apenas a abertura de uma porta, seria abrir uma história que poderia derrubar as paredes do que conhecia. Respiração presa, rosto seco, a mão tremendo apenas um pouco, ela ergueu a mão para tocar a campainha, e foi quando escutou passos do outro lado que não esperava. Os passos do outro lado da porta carregaram um som distinto, leves, calculados, como quem carrega a rotina do dia nos pés. Salma congelou com a mão ainda no chaveiro. Por um instante, pensou em voltar, em guardar a chave no bolso e fingir ter vindo apenas olhar a paisagem. Mas havia algo dentro dela que se recusava a recuar, não apenas curiosidade, mas obrigação. A memória daquela folha arrancada, da frase sobre remédios e do sono induzido, pesava mais que o medo. Respiração controlada, ela enfiou a chave na fechadura. A porta abriu para uma cena que era ao mesmo tempo doméstica e absurda. Um corredor limpo, tapete estendido, quadros pequenos com paisagens pintadas, o cheiro de um sabonete neutro. Do outro lado, uma senhora baixa empunhava um avental, rosto surpreso ao ver alguém que não fazia parte da rotina. Era a mulher que limpava a casa, a empregada que Teresa havia mencionado. Seus olhos estreitaram na direção da visitante. Não havia hostilidade, apenas essa pergunta simples: "O que você faz aqui?" Salma sorriu, com aquele sorriso que tenta justificar cruzar limites. Sou amiga da família. Vim ver a casa de Dona Rosa." A mentira não soou bem nem para ela mesma. A empregada inclinou a cabeça, avaliou, e sem um gesto de agressão, convidou-a a entrar. "Entre, menina, mas se for alguma confusão, é melhor chamar a filha de verdade." Havia ternura nessas palavras, e um recado claro: aquele lugar não era território fechado para sempre. Dentro, a casa manteve a promessa de ordem que a fachada sugeria. Cada objeto parecia colocado para ser visto por olhos externos. Flores no vaso, almofadas alinhadas, uma bandeja com um jarro de chá já frio sobre a mesa. Salma caminhou com passos que não faziam barulho, como quem atravessa uma memória alheia. Seus dedos roçaram a madeira das portas, e então encontrou a abertura que procurava, a porta do quarto principal entreaberta. Um fio de luz entrou, delineando partículas de poeira que flutuavam como leveduras de silêncio. Quando empurrou a porta, sentiu antes do que viu um cheiro químico, quase hospitalar.
o som vago de uma televisão em algum cômodo distante, e ali, no centro do quarto, uma cama elétrica recatada com lençóis brancos, um aparelho de suporte e aquele ar de espera prolongada. A cama parecia fora de lugar em uma casa que poderia ser descrita com receitas e chaleiras. Era uma máquina destinada a quem precisa ser vigiado. Ao lado, uma pequena mesinha com um copo de água, etiquetas de remédios dobradas em caixas e, sobre a mesa de cabeceira, um caderno atado com fita. Salma aproximou-se devagar. O caderno parecia pesar como uma sentença. Ao tocá-lo, sentiu a capa áspera sobre os dedos, a impressão de digitais alheias. Abriu sem pensar muito, e a letra veio como voz, baixa e irremediavelmente humana. Ali estavam palavras que pediam presença mais do que explicação. O coração de Salma bateu forte. Ela começou a ler, e como se cada linha acendesse um foco, a história que Marcos havia escondido começou a se mostrar. Trecho do caderno 1. Hoje me deram outra pílula. Não lembro do almoço. Às vezes acho que meu marido ainda me chama, mas as vozes voltam com cheiro de tinta e portas fechadas. Digo o nome de Salma e a moça que vem às vezes sorri e me traz bolos. Eu gosto do bolo. Eu não sei dizer se era boa ideia consertar a varanda. Quem veio hoje? Não sei. Peço a Deus que me permita lembrar dos netos. A letra tremida, a sintaxe quebrada em frases curtas, tudo se erguia como prova e como súplica. Havia no papel um pedido implícito, como se a autora soubesse que suas palavras eram um fio jogado para que alguém puxasse. Salma sentiu o peso daquela súplica como um golpe direto no peito. Era impossível não imaginar a pequena senhora ali, deitada naquela cama, recebendo comprimidos que a deixavam apenas o suficiente para existir. Ela virou páginas e encontrou recibos dobrados entre as folhas, envelopes, a nota de um laboratório, datas que coincidiam com noites em que Marcos jurava estar em casa. Havia também folhas com recortes de jornais e bilhetes curtos. Um deles dizia, não deixe que eles tirem o que é seu, e tinha a assinatura tremida de Dona Rosa. Em outra página, uma fotografia colada. Dona Rosa sorrindo ao lado de um bolo de aniversário, uma festa que parecia de décadas atrás. A colagem de momentos bons e bilhetes de medo criou na cabeça de Salma uma prova sólida de que algo havia sido feito para silenciar aquela mulher. Trecho do caderno 2. Quando acordei, a casa já estava diferente. As paredes tinham outra cor. A moça nova com os olhos doces disse que era para o bem. Ela me chama de mãe com voz fraca. Eu gosto que me chamem mãe, mas às vezes me dão banho e eu não lembro. O que é essa reforma que ninguém me explica? Às vezes me dizem que é por ordem, que eu devo descansar. Eu quero sair para ver a rua. Ao terminar de ler, Salma deixou o caderno sobre o colo. A sensação era de ter segurado algo vivo. Um som leve de passos no corredor a fez erguer a cabeça com um súbito medo de ser pega. Não por crime, mas por invadir o santuário de alguém que precisava de proteção. A empregada bateu à porta, trazendo um sorvete de potinho e oferecendo com um sorriso. Ela gosta desse. Se for você, fique tranquila. Ela pergunta por visitas. A voz arranhou uma barreira dentro de Salma. A verdade estava agora fora de segredo. Não havia mais como voltar atrás apenas no pensamento. A partir dali, as descobertas se sucederam como se fossem sobre uma placa de metal já corroída. Marcas claras de que o cuidado formal, visitas, consultas, decisões médicas, não tinham sido compartilhadas. Documentos de clínica com o nome do tal laboratório, o mesmo que aparecia nos recibos, estavam no fundo de uma gaveta. Perto, uma caixa registradora de remédios com etiquetas trocadas e horários anotados, não por um profissional médico, mas pela própria letra delicada de Dona Rosa, como se alguém tivesse lhe pedido para manter uma lista de suas coisas. A parede que dava para o corredor estava coberta de fotografias, o que numa primeira olhada parecia ser uma celebração da família. Mas havia uma foto nova, quase furtiva, em que se via Marcos com uma mulher de sorriso largo. Ao lado deles, um menino pequeno com os olhos escuros que fitavam a câmera com uma expressão adulta demais para a idade. Alguém havia rasgado parte da foto, um gesto que sugeria culpa e medo. Salma tocou a borda rasgada.
A sensação foi a de abrir uma ferida que alguém havia tentado mascarar. Trecho do caderno 3. Hoje ouvi a risada da criança no quintal e chorei um pouco. Eles dizem que é neto, mas que eu devo descansar. Eu lembro meu filho quando era pequeno. Onde foi parar e tempo? Se alguém ler, diga a Salma que a mão dela foi boa comigo. Diga que eu me lembro de quando ela trouxe flores. As palavras finais foram um fio de afeto que atingiu Salma com força real. A lembrança de Dona Rosa tratando-a com carinho, o toque na cabeça, o doce que sempre espalhava, tornava tudo mais indecente. Não apenas um caso de traição, mas o abandono cruel de alguém que sempre havia sido casa. Naquele momento, o que movia Salma não era só a exposição pública do marido, mas a restituição da dignidade daquela mulher que agora não podia pedir por si mesma. Ao fechar o caderno, reuniu os papéis com cuidado, como se fossem ossos frágeis que precisavam ser levados para um lugar seguro. Lembrou-se das palavras de Teresa: colha antes de queimar. Ela sabia o perigo de agir precipitadamente. Sabia também que provas soltas poderiam ser destruídas com um aceno. Então, caminhou até a cozinha e, com a desculpa de procurar um copo d'água, pediu à empregada se poderia usar o telefone. Discreta, ligou para licenciado Ramírez. O advogado atendeu após alguns telefonemas. A voz dele, ovalada pela formalidade, carregou surpresa na primeira pausa. Salma falou rápido, com a urgência de quem tem um fio de certeza e precisa de respaldo. Contou o essencial, evitando acusações difíceis de provar sem testemunhas. O caderno, as fotos, os recibos, a cama no quarto e o cheiro de remédios. No final da ligação, marcado pelo tom burocrático que assume uma ação legal, o licenciado orientou um caminho que não deixou Salma confortável, mas que parecia necessário. Traga tudo isso comigo ao escritório. Não destrua nada. Se ela ainda estiver viva, vamos chamar assistência social. Se for possível, não enfrente ninguém sozinha. Era justamente o que ela temia, ter que esperar para que o peso do papel se transformasse em ordem judicial. Enquanto desligava, sentiu um vazio, a certeza de que precisava de mais provas. Teresa, pensou. A voz da vizinha soou urgente em sua cabeça. Fora ela que havia dito que notícias em povoados correm nos pés das pessoas. Se existia alguém que podia testemunhar sobre hábitos estranhos, essa seria ela. Salma saiu da casa com o caderno escondido na bolsa, abraçando um silêncio que não era mais seu. No caminho de volta à estrada, a noite começou a cair e a cor das casas foi se tornando um azul escuro que lembrava velhos retalhos. Teresa a recebeu com mais do que notícias, trouxe relatos. Ouvi dizer que às vezes o carro dele vinha de madrugada e a luz ficava acesa até tarde. A menina que corta o gramado viu um rapaz que aparecia só em certas semanas. Cada frase era uma peça. Teresa contou também sobre a presença de uma mulher, uma visitante que trazia bolos e conversas estranhas, uma mulher que parecia bem de roupa, com olhares calculados. Essas pequenas confirmações costuraram o que o caderno mostrava. No dia seguinte, munida de cópias fotográficas dos bilhetes e do próprio caderno protegido entre páginas de jornal, Salma foi ao encontro de licenciado Ramírez. O escritório era claro, organizado. O advogado, sério, arrumou os papéis e contemplou com cuidado aquilo que ela trouxera. Isso já é uma prova, disse, com a fala de quem diz a verdade sem dramatização. Agora precisamos de testemunhas e de formalizar um pedido de proteção. Vamos pedir que a polícia vá ao local com a presença de um assistente social. Se houver indícios de negligência ou de administração indevida de medicamentos, isso pode configurar crime. A frieza técnica da explicação foi um alívio. Havia um plano. Havia pessoas que sabiam transformar palavras em ação. O encontro evoluiu para uma operação que no dia seguinte uniu Salma, Teresa, o licenciado, a polícia local e uma servidora da assistência social. Eles foram até Vila Esperança com prudência e documentação. Havia um receio explícito de que Marcos, se avisado, destruísse provas. Por isso a equipe agiu com estratégia. A detecção de irregularidades seria feita com profissionais e insistiu-se que não se revelasse a presença de Salma como autora da denúncia. Nesse ponto, a narrativa pessoal teve de ceder à institucional, porque havia regras que protegiam a investigação e a vítima.
Quando os policiais, acompanhados da servidora, bateram a porta para um procedimento oficial, encontraram na sala cenas que confirmaram os receios. Caixas com remédios, anotações de horários, registros de entregas. Havia, além disso, um envelope com o nome de Dona Rosa e uma série de transferências bancárias recentes. A servidora levantou o olhar e fez o registro que faria a diferença. As anotações de que alguém havia alterado a rotina de cuidados da idosa, a presença de medicamentos não prescritos com datas e horários questionáveis e a existência de uma cama hospitalar em casa sem registro de acompanhamento médico regular. Esses elementos, postos em um relatório, eram mais do que suspeitas, eram fatos formalizados. Ao mesmo tempo, a foto rasgada, agora ampliada, revelou-se como linha de prova. A mulher ao lado de Marcos era identificada por vizinhos. Tratava-se de Vera. A criança, através de cruzamento de dados e consultas informais, foi apontada como Bruno, um menino que cursava escola no bairro vizinho e que muitas vezes ia à casa da avó. O conjunto gerou um quadro que a investigação não podia ignorar: um caso de ocultação, abuso de confiança e possível manipulação de alguém vulnerável para benefício pessoal. A defesa do argumento veio com a fala prática do licenciado, quando, olhando para os agentes, disse: há indícios suficientes para conduzir o Sr. Marcos para esclarecimentos. Recomendamos a detenção para a preservação da prova. Quando a equipe foi ao endereço de Nuevo Amanecer, a casa onde, segundo indícios, Vera e Marcos mantinham outro lar, a tensão tomou forma pública. Salma seguiu com passos que mais pareciam derrubar um mundo. Ao chegar, encontrou o que já sabia: o quintal cuidado, a criança correndo e uma mesa posta que sugeria a normalidade. Ali, entre flores e a vida cotidiana, Marcos apareceu com a expressão de alguém pego de surpresa. Havia nas mãos dele um café e uns papéis, como se não pudesse imaginar o furacão que suas omissões causariam. Salma, que até então segurara a dor, sentiu o silêncio da praça como prólogo do momento em que tudo iria explodir. Quando cruzou o pátio, encontrou Marcos na porta do quarto. Havia um pó de tinta na camisa, vestígio da desculpa que sempre entregava: reforma. Ao vê-la, sorriu de uma maneira que para ela perdeu toda a ternura. Ela segurou o caderno na mão e lançou as palavras com a velocidade de quem não pede permissão: você me mentiu. O som daquela frase foi seco e direto. Marcos recuou um passo e, num reflexo que sempre o acompanhara, respondeu com uma frase que tentava minimizar a gravidade: não é o que parece. Era uma defesa já decorada, a linha de minimização que tantos abusadores usam para transformar sua responsabilidade em mal-entendido. O choque, no entanto, mudou de figura. Os policiais que acompanhavam o grupo ouviram o tom. As testemunhas, Teresa e a empregada, estavam próximas. Licenciado Ramírez falou com voz de quem organiza a fúria alheia. Senhor, pelo que encontramos, o senhor precisa acompanhar-nos até a delegacia. É um procedimento. A detenção foi formal, nada cinematográfica. Algemas, leitura de direitos, o silêncio de quem sabe que as ações têm consequências. Salma viu Marcos ser conduzido. Por um momento, nada na vida dela parecia cair do lugar. E, ao mesmo tempo, tudo começava a se recompor. Vera apareceu no pátio quando a movimentação já havia começado. Seu rosto foi um mosaico de negação, choro e alguma entrega. Ao ver Salma, tentou se explicar, mas as palavras tropeçaram. Não foi assim como diz. Nós. Foi complicado. Havia nas mãos de Vera um papel, uma nota. Talvez de remorso, talvez de defesa. A assistência social, por seu turno, tomou nota de que a criança, Bruno, seria encaminhado para avaliação. Era preciso separar a responsabilidade dos adultos e a proteção do menor. No decorrer das investigações que se seguiram, o caderno foi anexado como prova, assim como recibos e laudos preliminares. Houve nos dias seguintes entrevistas, registros e uma busca administrativa que confirmou o uso irregular de determinados remédios e a ausência de prescrições médicas compatíveis com algumas das substâncias encontradas.
Especialistas foram chamados para explicar como a administração indevida de sedativos poderia afetar a lucidez de uma pessoa idosa. Nada do que se apresentou foi gore ou fantasia. Tratava-se de dados técnicos expostos com cuidado. Os peritos atestaram que havia indícios de que Dona Rosa fora mantida com doses que comprometiam sua autonomia. A imprensa local, quando tomou conhecimento, multiplicou as narrativas, algumas explosivas, outras cautelosas. Salma aprendeu a lidar com perguntas invasivas e com outras que tentavam reduzir a complexidade da dor a manchetes. Em meio ao barulho, Teresa permaneceu ao lado, com o olhar de quem sabe que a comunidade precisa cuidar das feridas, antes que elas curem sozinhas. Veio então o processo. O julgamento foi para Salma uma prova de resistência psicológica. Compareceu em audiências, viu testemunhos lidos em voz alta e ouviu defesas que tentavam reverter a narrativa. Alegações de que as decisões atribuídas a Marcos foram consentidas por Dona Rosa, que se tratava apenas de uma reorganização financeira familiar. Históricas tentativas de minimizar o que parecia óbvio. Mas havia também a voz da verdade. Depoimentos de Teresa, da empregada, de profissionais que atestaram irregularidades. Havia o caderno, com as páginas que, quando lidas em sessão, produziram um silêncio pesado. Em um dos momentos mais incisivos do tribunal, Salma foi chamada a depor. Ela falou com a calma determinada de quem não quer vingança, apenas justiça. Lembrou das tardes com Dona Rosa, do carinho, das receitas anotadas em guardanapos, e leu trechos que não precisava mais esconder. A leitura foi curta, precisa, como se deixasse a própria voz como testemunha. Trecho do caderno 4, lido em juízo por Salma. Se eu acordar e não lembrar de onde estou, por favor, não deixem que me tomem do jeito que fizeram. A vida é minha, e foi feita de festas e de manhãs com pão. Não quero ser só objeto de números. Salma, se um dia você ler, diga que sou mais que pó. O tribunal ouviu, e a sensação de que aquela mulher havia sido reduzida a números e rotinas ganhou contornos legais. A promotoria trabalhou com o argumento de que houve abandono afetivo, gestão indevida do patrimônio e administração de medicamentos para silenciar. A defesa tentou retrabalhar a história apresentando testemunhas que falavam de cuidado. Ainda assim, a conjuntura construída por provas materiais e humanas inclinou a balança. No desfecho, o juiz proferiu sentença que representou a responsabilização legal, condenação por abandono e maus-tratos, apropriação indevida de bens e alteração fraudulenta de atos administrativos do idoso. A pena estipulada foi, conforme o que vinha na transcrição, de 15 anos. Foi um número que ecoou como efeito simbólico. A punição não devolveria a vida de Dona Rosa, mas colocava um limite à impunidade. Havia, no entanto, a ressalva técnica de que a execução da pena seguiria os trâmites do sistema, e Salma, por mais que desejasse certezas, aprendeu a não esperar milagres burocráticos. Ainda assim, a praça onde a notícia foi lida teve a sensação de que algo justo havia ocorrido. Paralelamente ao aspecto penal, houve a reestruturação patrimonial. O testamento que colocava bens em nome de Marcos foi contestado, e com a apresentação do diário e de provas de manipulação, o tribunal determinou a reversão de algumas disposições. Bens foram destinados à herdança legítima de Dona Rosa, destinada a um fundo de proteção e, sobretudo, à criação de um projeto comunitário que teria o papel de conservar sua memória. A decisão não foi apenas administrativa, foi gesto coletivo de lembrança. Ao final de todo o processo, Salma decidiu que a melhor homenagem não seria o ostracismo, nem o rancor. Com o apoio da comunidade e de entidades locais, a casa de Dona Rosa foi transformada em algo que era a cara dela, um lugar de encontro, aprendizado e partilha. O projeto tomou forma em mutirões. Vizinhos pintaram as paredes, voluntários montaram estantes, livros foram doados. No centro, a antiga sala de estar virou um espaço de leitura infantil, com tapetes coloridos e fotos antigas guardadas em uma vitrine, como se o passado pudesse conversar com o futuro. Houve uma inauguração singela. Salma, Teresa, a empregada e alguns dos voluntários se reuniram para pendurar uma placa que dizia, em letras simples, Biblioteca Dona Rosa. Havia flores, claro, e o bolo que a idosa tanto gostava. No discurso, Salma falou sem grandiloquícios, com uma voz que balançava entre a tristeza e a esperança. Não fiz isso por mim. Fiz por ela, por todas as que foram silenciadas. Essa casa agora será um lugar de leitura, de memória e de cuidado. Aqui as vozes serão ouvidas. A comunidade aplaudiu com mãos que sabiam o valor das pequenas vitórias.
Vera, por sua vez, teve um percurso que não terminou no julgamento. Em depoimentos e entrevistas dramatizadas diante do tribunal, ela assumiu parte da responsabilidade e participou de um acordo para colaborar com a assistência ao menino Bruno, que foi separado temporariamente dos adultos, acompanhado por equipes de proteção à criança. Houve sessões de acompanhamento psicológico para ela e para o menino e um acompanhamento social para a reinserção responsável. Não se tratou de narrativa redentora automática, foram processos lentos, cheios de ambivalências. Mas em audiência, ela disse uma frase que ficou nas paredes da nova biblioteca em uma moldura menor. Não sei desfazer o que fiz, mas posso ajudar a criar algo que valha mais do que minhas desculpas. Isso, por si só, não apaga danos, mas constrói pontes. E para Salma, era parte do caminho para transformar dor em serviço. A transformação da casa em biblioteca trouxe rituais novos. Crianças do bairro passaram a frequentar tardes de leitura. Voluntários organizaram rodas de conversa sobre envelhecimento e direitos. Especialistas deram palestras sobre como identificar e prevenir abandono de idosos. A placa que antes anunciava reforma foi substituída por uma dedicatória à memória de Dona Rosa. Uma frase simples, que dizia algo como "para quem cuidou com mãos de pão". A memória, que fora objeto de disputa, ganhou um templo de resistência. Salma, nos meses que seguiram, cuidou da biblioteca com a mesma dedicação que Dona Rosa demonstrava na cozinha. Ajeitava capas, lia para as crianças, anotava nomes em uma lista de frequência, como quem planta uma semente. Havia dias em que a dor voltava em forma de silêncio, como se a casa, à noite, lembrasse que algo havia sido tirado. Mas com o tempo, o som das risadas e das páginas viradas tornava o silêncio mais habitável. Em uma manhã de chuva leve, Salma encontrou uma página dobrada no interior de um livro infantil, um bilhete escrito em letra irregular que dizia: "Para a senhora que gostava de bolos, obrigado por me ensinar a amar pão." Era, talvez, uma assinaturinha de uma criança que frequentava a biblioteca. Ela guardou o bilhete junto ao caderno original de Dona Rosa, como quem arquiva um ciclo fechado. Havia ali uma sensação de justiça, que não era retaliação, mas reparação. O bem coletivo recuperando o que foi subtraído. A história de Salma não terminou com o veredito. Houve depois sessões de acompanhamento com especialistas que a ajudaram a lidar com a traição e com o peso de ter sido enganada pelo homem que amara. Em momentos de solidão, lembrava a mão quente de Dona Rosa pousando em sua cabeça, e isso lhe dava forças para transformar raiva em projeto. Em encontros com outras pessoas que passaram por situações parecidas, ela aprendeu que a reparação é lenta e que a vigilância comunitária é vital. Num evento que marcou o primeiro aniversário da biblioteca, convidaram a comunidade para uma tarde de histórias. Teresa subiu no pequeno tablado improvisado e falou sobre vizinhança, lembrando que ninguém é ilha quando a gente mora junto. Bruno, já com alguns livros preferidos, sentou-se no colo de uma voluntária e escutou uma história sobre uma avó que sabia muitas canções. Os olhares se cruzavam, havia cura ali, mas também marcas. Salma observou tudo e percebeu que o que se construíra era mais do que uma restituição patrimonial. Era um remédio social que cuidava das feridas com paciência. Em conversas privadas com o licenciado Ramírez, ela ouviu explicações sobre trâmites que ainda seguiram, a execução da pena, recursos e a administração do que restou do patrimônio de Dona Rosa para financiamento do projeto social. O advogado pragmático sempre lembrava de que justiça não é sinônimo de paz imediata, mas de um passo necessário para que a sociedade recupere a fé nas instituições. Salma aceitou essa verdade como mais uma camada da sua própria reconstrução. O que a história deixou, além de uma lista de eventos judiciais e uma biblioteca, foram imagens pequenas que se tornaram grandes símbolos. A chave que ela carregara no bolso não era mais instrumento de transgressão, mas lembrete da responsabilidade de abrir portas para o cuidado. As paredes antes pintadas para encobrir foram pintadas novamente com desenhos de crianças. O quadro rasgado foi recolocado em uma moldura, agora com uma nota que explicava a história por extenso, para que ninguém esquecesse como as aparências podem enganar. Antes de encerrar, há uma cena que marca a nova rotina.
uma tarde em que Salma sentou-se ao lado da janela da biblioteca e viu uma senhora entrar com um saco de pães. Era uma vizinha idosa que vinha sempre, com um sorriso ameno, para ler sozinha um jornal. Ao vê-la, Salma lembrou do cheiro da sopa de Dona Rosa e sorriu sem querer chorar. A vida, conturbada e frágil, seguia com seus pequenos gestos de bondade. Se chegou até aqui na leitura, esta é a hora em que faça um pedido simples. Se esta história mexeu com você, deixe nos comentários de qual cidade nos assiste e inscreva-se para que possamos continuar trazendo relatos que precisam ser ouvidos. Ajudar a espalhar histórias como essa é também uma forma de proteger as vidas que não têm voz. Hoje, a Biblioteca Dona Rosa mantém uma placa no hall de entrada com as palavras que a comunidade escolheu. Memória e cuidado, em homenagem a quem nos ensinou a ser casa. As crianças que frequentam a biblioteca não sabem toda a história por trás da placa. Elas só sabem que há bolos em algumas tardes e que há alguém que as escuta. Para Salma, essa era a luz que iluminava os dias. Transformar dor em um lugar de abrigo para os outros. No último capítulo desta jornada, quando as portas se fecham sem que se apaguem as memórias, há uma certeza. A coragem de uma pessoa sozinha pode acender o entendimento coletivo. Não é preciso ser heroína. É preciso ser testemunha, ouvir, ver, agir com prudência e com amor. Salma adrindeu isso entre páginas rasgadas, chaves e noites de insônia. A recuperação não foi linear, nem perfeita, mas aconteceu onde as pessoas decidiram cuidar umas das outras. E se me permite encerrar com a imagem que talvez melhor represente essa história, uma tarde com crianças sentadas no tapete azul da biblioteca, cada uma com um livro nas mãos, as páginas viradas como pequenas promessas. No centro, um retrato antigo de Dona Rosa sorri, e por trás desse sorriso, o eco de uma vida que resistiu à tentativa de apagamento. É dessa resistência que nasce a verdadeira justiça.